Então, bom dia a todos. Voltando com o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, esse é o nosso primeiro estudo do mês de janeiro, né, do ano de 2018. Então, hoje, 24 de janeiro de 2018, vamos aí retomar o nosso estudo do 2018 para dar continuidade ao estudo do livro da Dona Ivone e mais um ano, né, que começa para todos nós com segmentos de outros livros da Dona Ivone a esse Recordações da Mediunidade. Depois nós faremos uma votação qual seria o livro interessante. Eu tinha pensado do Dramas da Obsessão, ela até cita nesse capítulo os Dramas da Obsessão, porque segue mais ou menos a linha do pensamento, né? A linha prática desse pensamento do último capítulo, os complexos psíquicos. Esse seria interessante. Não é um livro enorme, mas é um livro também que traz dois casos reais de um tratamento de desobsessão feito na época no interior de Minas, né? Quando ela estava morando ali, num grupo espírita que ela fala muito, né, Dona Edna? Que se envolveu assim muito profundamente. Ela chama o período da sua fertilidade mediúnica. Ela devia ter em torno dos 24 anos, 25, 26 anos. Então ela trabalhou e psicografou bastante livros nessa época. Então ela traz experiências desse período nesse capítulo. E o drama da obsessão seria interessante da gente avaliar, né? Mas também tem os livros de Camilo Castelo Branco também, com Leão Tolstói. Vamos ver, né? Eu penso que como sequência, eu estava raciocinando, né, Dona Edna? Os dramas da obsessão seria interessante para dar seguimento ao Recordações. E depois os livros... fugiu o nome agora, muito bonito para minha cara, que esqueci. Ressurreição e Vida, e um outro ainda que é o que eu estava pensando aqui mesmo e me fugiu da mente, mas quando eu lembrar eu vou falar para vocês. Então vamos recomeçando. Nós estamos naquele dia, o capítulo Complexos Psíquicos e as perguntas feitas pelo médico espírita e respondido, né, pelo Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos ler, passou muito tempo, então nós vamos ler do começo a resposta número 6 e vamos fazer vamos falar sobre isso, né? Vamos lá. 6. Acrescentaremos que existem nos sanatórios para alienados, enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. A psiquiatria diagnosticou o mal de acordo com os estudos da ciência oficial, que somente observou os efeitos do mal sem cogitar na verdade a causa, que é psíquica. Em verdade, porém, aquele suposto enfermo incurável assim se conservará porque suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Essas forças ou agentes transmissores são a eletricidade, magnetismo e fluido vital. As mesmas propriedades, portanto, particulares ao perispírito, que também é força. Para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes do invisível. Nós falamos bastante sobre esse tema, né? Então vamos falar assim como um início de resumo sobre as doenças incuráveis. Eu tinha dito para vocês nos estudos anteriores que o Dr. Bezerra de Menezes, inclusive, com pseudônimo de Max, escreveu um livro, né, que era Loucura sob um Novo Prisma, quando estava ainda encarnado, com a experiência dele de Bezerra de Menezes. Então, ele ficou, vamos dizer assim, especialista nessa temática. Mas com os anos, nessas nossas últimas gerações de espíritas, últimos 30 anos, 40 anos, muitos outros estudiosos também estudaram a questão da loucura com a obsessão. Então ele diz, olha, eles são incuráveis
no sentido da ciência, porque a ciência não trabalhando no perispírito, não trabalhando com a alma, né? Ela não desenvolve um tratamento efetivo, então ela pega só o efeito, os efeitos daquela raiz de problema que é psíquico. Então ela cuida daquilo. Antigamente tinha um sanatório, se fechavam as pessoas, hoje não tanto, não existe ainda lugares que possam fechar, aqui na Itália mesmo não existe, que eram os manicômios, né? Não sei no Brasil, alguns, por exemplo, eu tive na minha cidade recentemente e o manicômio não está mais ativo. E era condenada a pessoa a viver ali, né? Saíam às vezes para passear e depois voltavam. E quando criança a gente tinha medo deles, né? Dizer assim, os doidos, porque ficava marcado naquela criatura de Deus o sinal da loucura. Então eles caminhavam com aquelas camisolas azuis compridas, todos homens ou mulheres, e a cabecinha assim raspada, e eram todos iguais, vamos dizer assim, às vezes de chinelo, às vezes até ficavam descalços, então era tudo uma coisa só. E podiam até sair para andar e tudo, mas criança tinha medo, né? E depois eles reentravam. Quando não reentravam, que tinha patrulha que ia rodando e traziam os bichinhos de volta. E outros não poderiam sair mesmo do ambiente. Esse enfermo incurável, como fala o próprio Dr. Bezerra, tem as suas forças psíquicas adoecidas, enfermas, por causa de um desequilíbrio delas. Ele fala as particulares ao perispírito, as propriedades do perispírito. Nós sabemos que o perispírito também é matéria quintessenciada. A eletricidade, né, o magnetismo, ou seja, a transmissão daquela energia, o fluido vital, é tudo base, vamos dizer, tudo provém, a expressão certa é essa, tudo provém do fluido cósmico universal, certo? Então, tem como base, é uma tipologia, vamos dizer, uma variedade sempre do fluido cósmico universal que vai ter a sua utilidade de uma certa forma, né? Para cada coisa, assim. Então, esse desequilíbrio dessa energia, desses fluidos, se não encontram uma diretriz, vai vibrar em harmonia, então causa uma dificuldade no tratamento. Vocês imaginam que os médicos, bom dia Elcio, bom dia Regina, bem-vindos. Os médicos, eles tendo desconhecimento do mundo espiritual e não olhar o ser humano como um órgão, né, como um componente de órgãos, mas uma pessoa com um integral de corpo e alma, cria-se uma dificuldade de tratamento, né? Bom dia, Luciana. Tudo bom, Regina? Beijão pra você, Elcio. Então ele fala, cumprem que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si com o sistema nervoso do próprio médium. Eu vou ler e depois a gente conversa mais um pouquinho, vamos lá. E que nem sempre acontece, porque essas energias em desequilíbrio, em descompenso, não vai ter um equilíbrio, não vai ter uma harmonia de equilíbrio, de ligação com o sistema nervoso do próprio médium, né? Por quê? Porque o órgão que transmite o nosso pensamento é o cérebro, né? É o que veste o pensamento, ele transmite, na verdade, o nosso pensamento. Então, nós precisamos do órgão funcionante, como aquelas mensagens, as mensagens que vêm que nosso cérebro elabora, aquelas mensagens que manda para os órgãos, e manda para as glândulas, enfim, vamos dizer assim, uma grande sociedade, uma grande empresa, uma grande fábrica que tem que trabalhar em harmonia. Essas energias, esses fluidos desequilibrados causam essa desarmonia. Então não funciona legal, né? Não funciona como deveria. Vamos aqui.
Daí a razão porque Allan Kardec declarou-se a mediunidade faculdade espontânea que não deve ser provocada e sim nobremente aceita quando naturalmente se apresentar, tampouco devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. Insistência não quer dizer não desenvolvê-la, né? E existe também uma questão da gente avaliar aí. Allan Kardec foi o primeiro incentivador do experimento, né? Com a mediunidade. Mas ele fala, por exemplo, que criaturas que têm uma certa sensibilidade, no sentido, assim, uma mente impressionável, uma pessoa que tende a ser excêntrica, que se apercebe que ela é excêntrica, uma pessoa que tende a ter ideias fixas, que é melhor abster-se da mediunidade, para que aquilo não vire uma fixação para ela. É bem claro isso no Livro dos Médiuns, né? Então, insistência também, quando nós vamos treinar a mediunidade, não consegue ter, vamos dizer assim, uma comunicabilidade efetiva. Então, a pessoa que ela é excêntrica, que ela se impressiona, ela fica com a ideia fixa, ela fica querendo, aquilo pode causar um problema, porque ela já tem a tendência, né? Então, o próprio codificador, sob o conselho dos espíritos, dizem isso, é melhor abster-se, mas não quer dizer não fazer. Que uma pessoa, por exemplo, que ela não tenha uma faculdade exuberante, ela não venha fazer. Não pode, não é isso, né? Ela pode treinar e desenvolver. Ela não conseguiu com psicografia, por exemplo. Ela pode trabalhar com o que ela tem de faculdade, porque a faculdade que você se apercebe, que uma pessoa mais experiente pode identificar, qual é? Estuda-se o caso e pode colocar a pessoa em uma atividade de trabalho que às vezes não é outro viés, não é aquele que ela queria, era um outro, mas que ela possa, né, trabalhar de alguma forma. Tem gente que ainda fala assim, alguns grupos espíritas que eu acho interessante, não, o próprio Allan Kardec também fala. Existem tantos meios, né, de trabalhar com o espiritismo que não seja diretamente na ostensibilidade da própria mediunidade. O Elcio colocou ali pra gente: por isso o pensamento é tudo, educá-los, eis a questão. E tem uma coisa interessante, viu, Elcio, da gente ressaltar, que é uma colocação dos espíritos, no próprio Livro dos Espíritos, que diz assim, que nós falta muito mais a vontade, né? A vontade de educar, porque nós nos comprazemos, né, com certas circunstâncias. Então, a força da vontade em tudo da vida, viu? É o principal para que as coisas se efetivem, inclusive a mudança do teu pensamento, né? A qualidade do som, como é que estão para vocês? Vejam aí para mim. Deixa eu te ligar aqui outras internets aqui de outros aplicativos ou de outros aparelhos. Tá bom pra você, Regina? Tá bom. Então vamos lá. Pode acontecer... Não, me perdi. Aqui. A faculdade mediúnica não atinge o grau necessário à possibilidade do desenvolvimento normal no ano ou 10, mas através de etapas encarnatórias. De um grau necessário, porque... Em que sentido ele quer dizer? Porque a faculdade mediúnica, ela evolve, ela desenvolve, ela cresce de encarnação para encarnação. Mas a experiência também. Allan Kardec nos diz que a faculdade mediúnica tem que ser treinada. Então ela vai ser treinada, então ela vai melhorar de qualidade com os anos, sim. Mas, e não só educada, viu, Elcio? Porque educada, mas assim, não, pode fazer um entendimento de que estava destrambelhada e precisa se reeducar, educar. Então, se for da definição de edúlcera, de tirar o que você tem de melhor, sim. Então, ela vai ser orientada e desenvolvida, na verdade. Ela vai ser desenvolvida. Porque é uma faculdade.
Quando a criança ela começa a falar, ela não começa a fazer um discurso complexo quando ela tem 1 ano de idade, não é verdade? Então ela começa a falar palavrinhas e depois ela desenvolve isso com os anos, até o crescimento do próprio cérebro. Então vai o amadurecimento do cérebro. Então a faculdade que ela tem em rudimento, que você tem rudimento, ela vai crescendo por causa da prática. Em qualquer profissão, nós precisamos de prática para que desenvolva melhor o seu trabalho, nesse sentido, né? Então ela vai se ampliando, ela vai se melhorando, vai dar uma coisa que se chama experiência. Se você botar um médium que tenha uma faculdade até bastante desenvolvida, vamos dizer assim, né? Expressão popular. Mas ele não tem a prática, aí ele vai ser o quê? Ele precisa ser direcionado. Aí sim, se usa a expressão do edúcera, ele já tem, você vai tirar o que ele tem de melhor. Ele precisa de direcionamento, mas ele precisa de prática. Por mais que ele chegue assim, ele pegou o papel e escreveu. Não é só isso, existe todo um caminho para a pessoa fazer de estudo, de orientação, inclusive até de humildade com os mais experientes, de escutar. É toda uma questão, né? A se seguir. E não é nenhum protocolo, vamos dizer, burocrático, porque de cada um independe. Porque cada um independe. O Elcio colocou assim, ó, colocou ali para nós. Por isso, antes de participar de reuniões mediúnicas de desobsessão, passamos pela educação mediúnica. É o que se chama educação mediúnica, né? Que é o que é falar como, ensinar como se comportar. Porque uma coisa é você se comportar com a comunicação de um benfeitor, outra é se comportar como agir, né? Na comunicação de um sofredor, mas isso nós continuaremos falando no próximo áudio. Vamos lá. Isso é um aprendizado. Um aprendizado. Eu acho interessante também como técnica, né? Porque não pode existir, como é que eu posso dizer? Um quadrado, uma caixinha quadrada que você coloca assim, tá? E vai adequado a todo médium. Treinamento, exato. Treinar, né? Porque cada médium é um espírito diferente. E por mais que a faculdade seja mediúnica, ela vai ter caracteres da própria personalidade do médium. É uma coisa individual. Então não é matemático. Então não pode ser igual para todos. Não pode ser exatamente igual. Porque é subjetivo o tempo de que um vai precisar, como habilidade A, habilidade B. Precisa-se de treinamento para educar. Educar não. Porque senão o médium entende que ele é mal educado. Para direcioná-lo num treinamento como um especialista ou de uma profissão experiente ensina para aquele que está chegando agora, né? Não tem como ter uma regra única, por causa da individualidade de cada um. Inclusive, em várias observações, às vezes o indivíduo que sofreu uma grande obsessão por um bom tempo, e aí ele supera aquilo ali e tal, um assédio, né, uma vingança, e ele superou e ele passou vários apertos. Ele às vezes, em questão de desenvolvimento mediúnico, ele bota a primeira, a segunda e vai-se embora. Mais do que aquele que tá ali naquele cursinho de não sei quanto tempo. E ele tem mais um entendimento por causa que ele tomou um intensivão. Coitado, passou por um intensivão e aí ele,
passa, ele tem mais uma habilidade psíquica muito maior de entendimento de como agir. Aí o que é que ele vai passar? Como ele passou pelo tratamento, ele se reeducou, tô falando de quem superou, viu, gente? Ele percebeu a circunstância, o psiquismo dele tá muito mais adapto àquele que passou todo aquele cursinho burocrático, que ficou morno por muito tempo, do que aquele que pegou fogo a sua vida e ele teve que aprender, ó, na marra. Então ele vai, muitas vezes, dar um upgrade, né? Na experiência adquirida, pela experiência, porque é como se tivesse caído de paraquedas na experiência diretamente, né? E aí, como diria uma amiga minha, no choro e ranger de dente, ele foi. Já vi muitos casos assim. E são fatos, né? Então, vamos aqui. A faculdade mediúnica não atinge o grau necessário à possibilidade do desenvolvimento normal, num ano ou 10 anos, mas através de etapas reencarnatórias. Pode acontecer que a força trinitária de que se reveste o perispírito, sede da mediunidade, não realize ainda a harmonia do conjunto vibratório, diapasão normal necessária ao feito transmissor mediúnico. Exemplo, o fluido vital excessivo para um grau delicado de magnetismo. Essência transcendente não permitirá diapasão harmonioso de vibrações exigido para o equilíbrio da faculdade. Pode acontecer que o grau de eletricidade existente no perispírito constitua força excessiva, que a função mediúnica excitará ainda mais, atingindo as glândulas cerebrais, enfermando-as. Assim sendo, não possuindo ainda o perispírito o necessário equilíbrio de forças para o fenômeno da transmissão mediúnica, nada mais será que um aparelho defeituoso, que tende a se aprimorar com o tempo para as funções normais, onde a mediunidade é das mais importantes. Ora, esse trecho aqui, para eu poder falar com vocês aqui, eu só estudei tipo 28 horas, porque eu estava tentando entender a profundidade do que queria nos transmitir o Dr. Bezerra de Menezes. O fluido excessivo e o grau delicado do magnetismo. Bom dia, ligeirinho, tudo bom? Bem-vindo. O fluido vital excessivo está cheio de energia vital, fluido, abundante, certo? Vamos usar números? Não é complexo, né, dona Ed? Tanto que eu voltei de novo do zero, porque se eu começasse aqui do meio, o estudo ia ficar truncado. Vamos usar números. Vamos dizer o seguinte, que dona Edna... Eu não vou pegar dona Edna não, porque... Vamos dizer que dona Mariazinha tem 4.500 metros cúbicos. Nossa! 4.500 metros cúbicos de fluido vital, de eletricidade também, né? Vamos fazer uma sopa aí. Demais. Excessivo, né? 4.500, ela tá produzindo isso aí, né? Mas no corpo lá, né? Vocês imaginaram agora? Presta atenção, Elcio. Tá cheio, 4.500. Mas a capacidade dela de expelir, de magnetizar, de fluidificar aquelas energias, de fazer circular, de entrar em harmonia, por exemplo, com o universo, com o ambiente circunstante, ela tem uma capacidade só de 20% disso aí. Vai dar um problemão, não vai? Aí vai dar uma problemática eletromagnética nos órgãos, porque tá com excesso de energia. O que poderíamos usar? Vamos pegar assim, ó. Como é o nome? Ai, gente, como é o nome daquele negócio que... Aquele negócio é ótimo, né? Como é o nome? Daquele que chama elétrica, que bota água, que dá na água. Usina elétrica, Juliana. Pelo amor de Deus, né? Quase que não saía. A usina elétrica de água.
tá lá. Como é o nome, o lugar onde fica a água da usina, gente? Lembra aí pra mim? Lá no Paraná. Como é o nome? Esqueci, Juliana. E meus amigos não me ajudam a lembrar, viu, gente? Vocês estão aí ouvindo, sintam a situação. A hidrelétrica não. Onde fica guardada a água? Vamos dizer que a represa, muito obrigada, Luciana, você acaba de ganhar 1000 bônus horas. A represa tá com muita água, tá fechada as portinhas ali e ela não tem como circular. E a água tá enchendo, o que é que vai acontecer? Se supera a quantidade que ela poderia ser capaz de manter e ela não tem um reciclo, um fluidificar dessas energias, né? O que é que vai acontecer, Elcio? Hein, Luciano? O que pode acontecer? Vai dar um problemão, não vai? Transborda, vai dar um problemão. A dona Edna diz assim, entendi que a energia acumulada é prejudicial, ela tem muita, não é? E não tem equilíbrio na transmissão, porque ela pode magnetizar de vários modos. Como é que nós expendemos é ótimo, como é que nós, expendemos também, né? Consumimos as nossas energias. A mediunidade, diz Dr. Bezerra de Menezes, ó como ele usa a expressão, ó, que as mais importantes. Mas nós conseguimos consumar essas energias que nós produzimos para uma fluidificação normal do nosso bem-estar através de várias ações. Inclusive pensar. Vocês sabem que pensar gasta energia, né? Allan Kardec fala disso no livro A Gênese. Pensar, gente. Pensar bem. Então, já pensar já é um consumo de energia. Se consome energia. Allan Kardec disse, consome fluido vital ao ponto, fluido espiritual, fluido vital, que ele fala como ligação mais assim direta ao corpo, para nutrir o corpo, né? Que no final das contas é sempre de origem do fluido cósmico, e que a gente precisa de repouso para repor. Então é um dos consumos. O que mais? Aí nós vamos trabalhar, né, também. Então trabalho físico, trabalho moral. Um outro modo também de consumir as energias, o Elcio falou, ó, fazendo bem, se dedicando ao outro, doando seu tempo, tudo são mecanismos sábios de Deus para uma circulação dessa energia. Como o Dr. Bezerra já tinha dito que a pessoa trazia consigo, vocês lembram nas outras questões? Trazia consigo a questão da reencarnação, problemáticas de culpas anteriores. Então, quando ela modela o corpo, ela já modela com a falha no sistema elétrico, né? Então dá um problema. O Elcio colocou um exemplo prático ali pra gente interessante. Ele disse que quando não dá passes, ele não fica bem, e quando ele não vai pro trabalho mediúnico, ele pira. Expressão do Elcio, viu? Quando não tem o trabalho mediúnico, quase piro. Então ele fica muito abundante de energia. E Dr. Bezerra diz, olha, a pessoa que tem essa problemática, que ele foi, por exemplo, diagnosticado como louco, né? Ele tá falando antigamente, que ia pro manicômio, ela tinha esse excessivo de energia, ela não seguia apropriadamente o espiritismo, ou seja, ele não tinha conhecimento espírita e dava um problemão, né? Dava um problemão. Zé amigo, bom dia, bem-vindo. Dava aquele problema, né? Vamos lá. De um agente exterior. Deixa eu me achar, viu? Se nesse estado houver contactos magnéticos de um agente exterior, o espírito comunicante, fenômeno que se poderá realizar a revelia da doutrina espírita, ou seja, a mediunidade, ela não vai ser exercida exatamente por espíritas, por ser uma faculdade neutra, está inerente em todos os povos e culturas e raças, etc. Classe social, então, a revelia da doutrina espírita é um espírito
né? Uma terceira pessoa vem se comunicar. Fenômeno que se poderá realizar a revelia da doutrina espírita, dificuldades imensas se apresentarão. As glândulas cerebrais, mal acionadas por aquela força trinitária, não suportarão os choques daí derivados. O cérebro sofrerá comoções importantes e um tipo de demência, pacífica ou violenta, desafiará a cura pelos processos medicinais, mas que o tratamento psíquico, sábio, consciencioso, através do magnetismo espiritual, poderá remediar. Então, pode acontecer de um contato do espírito com uma pessoa que ela não esteja trabalhando mediunicamente ou sob os cuidados, né, a revelia da doutrina espírita. Vai dar um problema, porque ela não vai saber se exprimir, ela vai apresentar sintomas que os médicos vão entender por loucura. É que um tratamento magnético espiritual, por que magnético espiritual? Porque o espírita, quando ele trabalha com o passe, ele sabe que ele está com o sustento de outrem, dos espíritos benfeitores. Então, a doação não é exclusiva dele, mas dos amigos espirituais que somam com ele. A energia que ele tem densa de encarnado, que é saudável, com as energias do espírito, que dá esse bem-estar, né? Vamos dizer assim. Então, nós não estamos sozinhos nesse trabalho. Então, se passa por um tratamento consciencioso e uma conscientização, poderá remediar. Mas nós falaremos no próximo áudio. Beijão, pessoal. Voltando para o nosso terceiro áudio, continuando aqui a nossa leitura. Essa faculdade, contudo, não será desenvolvida, não dará frutos, o paciente será sempre como que anormalizado por causas mórbidas indefiníveis, visto que ainda não existe a sua possibilidade. Pois ficais sabendo que o próprio homem ainda não atingiu a plenitude que a criação dele exige. É um ser ainda inacabado, ainda em elaboração, que apenas estará plenamente criado quando suas faculdades gerais se equilibrarem em funções coordenadas. Quando chegarmos, vamos dizer assim, à perfeição. Quando chegarmos ao ponto de sermos perfeitos, aí toda essa situação não vai existir. Mas enquanto estivermos homens no mundo precisando reencarnar, nós precisamos equilibrar, né? Devagarzinho cada coisa. Então, nós não somos completos. Nos casos da faculdade, contudo, não será desenvolvida, não dará frutos, porque nesses casos, como ele vai fazer? As possibilidades de colocar uma pessoa dessa para um trabalho, principalmente naquele período ali, era muito complexo. Como fazer isso? Hoje, com o desenvolver da medicina e da ciência, pessoas que possam ter uma impressionabilidade, mas que ela esteja sob os cuidados de uma medicina no qual os médicos usam metodologia espírita, elas podem utilizar o método, né? Vamos dizer espírita, mas usar um método como que eu posso dizer, meu Deus, um método ter sob controle a situação dessas pessoas com um trabalho de uma certa forma medianímico. Isso causar um equilíbrio muito grande, mas necessita-se de uma experiência, necessita-se de um âmbito médico. Eu já refleti bastante sobre isso, né? E em determinadas circunstâncias, médiuns com tipologia de pensamentos impressionáveis, que tem uma fragilidade no pensamento, ele já, né, efetivamente, é importante ele estar sob cuidado de médicos. Mas, às vezes eu fico pensando assim, poxa, mas nem todo médico é espírita, né? Nem todo médium é Sérgio Felipe de Oliveira ou outros. Aí, me lembrei de uma comunicação de um espírito no livro Céu e Inferno.
E o espírito, não lembro se era o espírito endurecido, e comunica-se o mentor do médium depois da comunicação do espírito, e ele fica, meu Deus, o médium indagando, né? Vem cá, então quando não tem, e os que não tem médium, que não conseguem se comunicar para se equilibrarem, como é que vai funcionar isso, né? Aí o espírito responde para ele que nós não subestimamos, palavras minhas, né? Porque eu não me lembro exatamente. Que nós não subestimemos a Deus, né? E os cuidados dele com os seus filhos, que sempre encontram recursos de socorrer os espíritos de algum modo. Então, já responde, né, a questão dos cuidados. Isso serve também para nós que somos o médium da cocada preta, para ajudar os espíritos. Imagina os espíritos se não fosse eu na reunião mediúnica. E aí, né? Como é que seria? Ou então, quando o cabo diz assim, isso eu já ouvi, viu? Nossa, eu tenho que ir lá ajudá-los, porque às vezes no médium são 8 médios, mas ele é o que mais tem possibilidade de psicofonia, então outros não tem, muito desenvolvido. Então, olha, o pessoal ainda não tá preparado, imagine lá sem mim. Imagine lá sem mim, né? Eu acho engraçado isso, né? No livro dos médiuns, um estudo mais aprofundado, Allan Kardec fala disso. No O Céu e o Inferno, nessa comunicação que eu vou procurar para vocês no segundo momento, tendo a oportunidade, também responde, né, sobre os cuidados de Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o Dr. Bezerra. Visto que ainda não existe a sua possibilidade, pois ficais sabendo que o próprio homem ainda não atingiu a plenitude. Então, nós precisamos crescer como espíritos e nos completar. Não somos ainda espíritos completos, nem inclusive médiuns completos, né, Els? Estamos ainda naquela, né? Não somos ainda médiuns completos. E não vejais em tais casos expiação ou resgate. Tratar-se-á apenas de evolução, pois sabe-se que a evolução de qualquer natureza não se fará sem grandes choques e comoções. Então, nem sempre. E não vejais em tais casos expiação ou resgate. Tratar-se-á de evolução, ou seja, esse crescer do espírito, que ele tem que ser provado e ele ganha experiência, ele não é sempre que ele está espiando, né? Então, 100% das questões da vida você vai estar espiando 100%? Não, né? Então, em alguns casos você vai estar espiando, em outros casos você está sendo provado. Mais adiante ainda vai falar disso. Haja vista o nosso próprio planeta que penosamente vem evoluindo entre choques milenares, e assim o homem com ele. E pois também a mediunidade em elaboração poderá produzir doença mental vinculada a problemas espirituais, sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais, obrigatórios na evolução de cada um. Então vamos dizer assim, um distúrbio mental é obrigatoriamente passar por esse distúrbio mental? Nós somos obrigados a ter essa experiência para poder evoluir? É uma questão de nós avaliarmos, né? Então, a mediunidade, ela vai em elaboração, mas não é dita que essa mediunidade tem que vir de consequência de uma doença mental. E que essa doença mental tem que ser vinculada a problemas espirituais para desenvolver a mediunidade. Não é dito, né? Aí ele diz, sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais ou obrigatórios na evolução de cada um. Evolução aí tá para a questão de prova mesmo, né? De sermos provados para ganhar experiência. Mas tudo que se é feito, pasmem os puritanos, tudo que se é feito, inclusive de errado, vale como experiência para o espírito. Ele vai tirar uma experiência, um lucro, um aprendizado.
Se ele não tirar hoje, ele tira daqui a 200 anos. Poxa, é muito, né? Mas não é perdido. O Elcio nos diz ali, a mediunidade não é nenhum privilégio. É trabalho constante, 24 horas e muito mais. Na maioria das vezes, para a educação do médium, pela dor, pelo amor. Sentimos, alguns veem, outros escutam sofrimentos, lamentações e tudo que não imaginamos. O Elcio está descrevendo para a gente a questão da prática mediúnica, né, Elcio? Alguns médiuns se dedicam ao estudo da mediunidade, ao trabalho mediúnico, porque passaram por um momento de sofrimento muito grande. Então eles chegam vamos dizer, a casa espírita, não é? Que é a base, é onde a gente corre para pedir ajuda, principalmente no Brasil, para adaptar, compreender essa dor, e aí depois a pessoa começa a trabalhar. Então ela chegou pela dor. Outros se apaixonam pelas temáticas espíritas desde então e se veem envolvidos com essas questões, se enamoram, né? E começam a lidar com a mediunidade, que não é exatamente levada a procurar porque estava sofrendo, mas porque tem uma satisfação moral, amorosa, com o relacionamento com os espíritos, e sim de poder falar com eles, né? De ter esse contato de falar, de socorrer quando for necessário, mas não só, a mediunidade também não é exclusiva da comunicação dos sofredores, mas também da comunicabilidade, de manter contato com as pessoas que amamos, ou fazer amizades com espíritos que possam acrescentar na nossa evolução, que possam criar círculos de amizade. Então a mediunidade é a comunicabilidade em si por si, e que essa comunicabilidade possa nos servir de socorro aos outros também, e de consequência ao nosso próprio bem-estar, porque quando nós fazemos o bem reverbera para nós mesmos, né? Aí o Elcio diz assim pra gente, por isso ser uma bênção divina. E isso continua, né, Elcio? Porque se nós pensarmos na evolução, viu, gente? Parêntese. O Dr. Bezerra fala disso, né, dona Edna, sobre essa evolução. Bom dia, Tati, bem-vinda. Fala sobre isso, né? Nós vamos desenvolver a mediunidade de encarnação para encarnação, porque nós vamos ampliando a expansão do perispírito, que vai sentindo as vibrações e vai se comunicando com os espíritos. E nós vamos evoluindo, isso vai se ampliando. Nós mudamos de planeta, se nós vermos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de espíritos felizes, de mundos felizes, né? De mundos de regeneração também, nós vamos ampliando essa comunicabilidade dos dois mundos. Então, a mediunidade, ela evolvendo, crescendo, ela não é um mistério. Não é uma coisa, uau, fulano é médium. Não, é um desenvolvimento de uma faculdade de comunicabilidade com os dois mundos, no qual, quando encarnados, nós estamos vestindo um corpo que se intermedia. Só isso não faz de ninguém um ser especial, tanto que ela é neutra. Faz sim que o indivíduo moralizado e competente no bem, fazendo o melhor de si para o mundo, para a sociedade, ele vai ter uma mediunidade mais bem frequentada. Allan Kardec nos chama isso de ser influenciado, ser assistido pelos bons espíritos. Assistido não significa que você não vai dar comunicação a espíritos sofredores. Quem tem essa ideia tem uma ideia errônea, certo? Então, ser um bom médium é aquele que é menos enganado, que consegue ser mais bem assistido pelos bons espíritos, né? Então, e o Elcio ainda diz assim, nem ficar isento de certas coisas, né? Claro que não.
Nós vamos passar também de sabores, porque faz parte da nossa própria vida. Não é verdade? É nada, e concluímos o item 6, né? Finalmente! Nós vamos continuar a nossa leitura no próximo áudio. Até já! Voltando aqui no nosso quarto áudio. Agora, depois de concluir o nosso item 6, nós vamos para o item 7. O item 7 nada é menos do que uma dicasinha do Dr. Bezerra que nós encontramos, vocês estudiosos aplicados da doutrina espírita, na codificação espírita, que eu sei que vocês são pessoas aplicadas, né? Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá? Eu li seu pensamento, Elcio. Vamos lá. Nem todos os casos, porém, entre parênteses, de complexos psíquicos, são oriundos da chamada expiação ou resgate. No ambiente espírita, nós sabemos o que é expiação, não é verdade? A criatura encarnada está sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena, num planeta onde forças heterogêneas proliferam. Muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequência das suas mesmas displicências do presente, ou estarão ligados ao plano de evolução, que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em casos tais, mas o cumprimento de uma lei, auxílio da natureza ao paciente. Não podemos, aos demais, esquecer que o homem vive num planeta assaz inferior e que muitos contratempos e distúrbios que aí o levam a sofrer resultam do estado do planeta e dele próprio, que com este evolui. O assunto é complexo e, por assim dizer, infinito, e não podemos explaná-lo a contento numa simples crônica. Então, como eu estava falando para vocês, essa simples crônica que nos diz Dr. Bezerra de Menezes é uma fala do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala de justiça das aflições, quando nos fala de causas atuais das aflições, e sempre no capítulo 5, causas anteriores das aflições, sobre uma questão do item 8 e 9. Eu convido-os à curiosidade de estudar esses itens do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos diretamente no específico. Reparem que ele diz situações ligadas à displicência do próprio presente do encarnado, né? Consequência da displicência, que é o que nós chamaríamos de causas atuais das aflições, ou seja, não está no nosso plano reencarnatório aquele sofrimento, mas é simplesmente uma questão da nossa semeadura do presente, porque o nosso caracteriazinho, nosso jeitinho de ser, foi lá e fez uma situação A. A mais B igual a B. Nós, olha para eu falando matemática, causando um efeito, uma causa que é um efeito, mas uma causa atual. Então se dedicou um item do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. Nem tudo que acontece conosco é planejamento reencarnatório. Será que já estava predito que eu estaria aqui? Às vezes não, viu, Flor? Às vezes você que escolheu por escolha, por atração magnética que você tem do seu caráter, pelo perigo, pela diversidade. Seu jeitinho de ser lhe atraiu para aquilo ali. Então não é do teu destino, como muitas vezes nós gostamos de dizer. Eu tô sofrendo tal coisa, era do meu destino.
Às vezes não. Às vezes foi a atração magnética da sua índole que se sentiu atraído para aquela questão. Existe um autor brasileiro que eu gosto muito, espírita, que é o Richard Simonetti. Ele escreveu um livro que chama Plano B, que ele fala disso, né? Nós tínhamos o plano A, que era nosso projeto reencarnatório. Aí nós, assim, muito delicadamente metemos os pés pelas mãos e, por atrações magnéticas de um passado, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que Dona Bichelenga não, né? Dona Beatriz tinha que casar com o seu André. Tava tudo certinho, né? Olha, tinha que casar com o seu André para que as coisas fossem da situação assim, assado, cozido, temperado. Aí Dona Beatriz era fogosa que era danada e não aguentou esperar os 28 anos quando ela ia casar com o seu André. Aí ela encontrou um outro afé que ela tinha, uma outra paixãozinha do passado que criava mais problema do que evolução para a vida dela. Aí ela acha que é o seu grande amor, porque pega pelos hormônios e aquelas paixões ali do momento. Aí Dona Beatriz, danada, vai lá e se envolve com Carlos. Aí Beatriz e Carlos, que já tinham tido um quebra-pau nas 2 encarnações anteriores, se encontram apaixonadamente, porque se apaixonam, sentem as energias do passado e se apaixonam e se envolve uma confusão danada e pronto. Aí aqui já virou plano B. O pobre do André, que era realmente o que estava organizado, tomou o quê? Um pito. Não era ele, perdeu. Já era, porque Beatriz, né, fez seu serviço lá. Então Beatriz cria um mecanismo do plano B. Aí começa, às vezes tem plano B, às vezes tem plano C, às vezes tem plano D, né? E, F, G e assim vai. Então, nossa. Porque a gente tem uma tendência romântica a dizer que tudo é plano reencarnatório. Às vezes eu fico olhando pra casa das minhas amigas, assim, cara de pau. Quando a pineal dela acordou ali dos 14 anos, ela tá dizendo que desceu com a programação no bolso. E não tem nada a ver. São os planos A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, vou dizer o alfabeto todo, que a pessoa teve que enfrentar por causa da sua reconstrução. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo trata disso como causas atuais das aflições. E também o Dr. Bezerra fala de plano de evolução. O que é o plano de evolução? São a questão das provas. Então, nem tudo na nossa vida é expiação, não é verdade? Nem tudo na nossa vida é expiação. E vai ser tratado esse argumento, que é o que eu vou trazer para vocês, que é no Causas Anteriores da Aflição. E é um capítulo maravilhoso para a gente entender, viu, gente? A questão do sofrimento, das causas anteriores. Essa questão que eu estou tratando para vocês não é invenção de Richard Simonetti, não. Só que foi trazido para o plano afetivo, que é uma coisa que vocês adoram, né? Novela, a paixão, que a gente se apaixonou. Então é uma temática que nos toca, o nosso gato da nossa vida. Mas é tratado com muita seriedade no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, as causas atuais das aflições, as causas anteriores às aflições. Então já foi tratada essa temática, não é uma invenção ou uma dedução, por assim dizer, somente de Richard Simonetti, mas uma observação mesmo dos fatos, e o próprio Evangelho trata disso. Então, quando ele fala
que nem tudo é expiação, resgate, dito resgate, mas que também pode estar ligado às nossas displicências atuais, né? Ao plano de evolução, inclusive estarmos num planeta de provas e expiações, certo? Então, meu plano de evolução, agora eu vi um espírita falar sobre isso, sobre as tragédias, não sei o quê. Existiram casos realmente que a pessoa se encontrava naquele momento do tsunami por expiação. Pois existiam momentos que a pessoa se encontrava ali por uma questão atual do seu desvio de conduta e outros casos que a pessoa estava ali para ser provado. Então, campo de evolução. Então, não era uma regra geral, né? Porque não podia ser todo mundo marcado com uma caixinha quadrada lá, igualzinho, matematicamente falando, 2 e 2 são 4. Eu sei fazer conta, gente, né? Então, não era bem por aí. No item 8 e 9 do capítulo é o que eu vou ler para você. Vamos lá. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, olha, para as pessoas que dizem que a reencarnação compulsória não existe, então seria interessante dar uma olhada no Evangelho, segundo o Espiritismo, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, tá? Então, ó, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ou seja, a pessoa muito endurecida ou muito ignorante, ela não ia ter a capacidade de escolher a sua, né, a sua tribulação, porque senão ela ia favorecer a si mesma, né? Para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos. Então, quem é que pode escolher as suas tribulações, gente? Deixa eu ver se Elcio tá me ouvindo ainda, ele foi tomar café. Qual é? Porém, por espíritos arrependidos, né, Elcio? Então, quem pode escolher as suas tribulações são os espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Ou seja, já tem um objetivo. O espírito arrependido tem um objetivo, quero ser melhor. Então eu posso escolher, junto com a espiritualidade, logicamente, o que vai ser melhor para mim, né? Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o fruto do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo, olha bem, o cara está arrependido, escolheu as tribulações, não é verdade? Porque ele está querendo aprender. O querer aprender não é a prova? Reparem, escolheu as tribulações e ele quer aprender. Então, ele vai pagar, né? Vamos dizer assim, resgatar, e vai também aprender. E ele pôde escolher porque ele está arrependido. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiação do passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que em sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta, né? Olha que maravilha. Aí vem o 9. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Tá vendo? Olha o que o Dr. Bezerra diz. Então, não significa que se eu sofro por circunstância A, aquele sofrimento vem de uma falta. Isso é importante a gente entender. Muito importante. Já vi muita pessoa espírita ficar na dúvida com isso. No Evangelho, né? Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento.
Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Então tá bem claro, né? Que mesmo que seja uma prova, é um indício de inferioridade, mas nós vamos continuar no próximo áudio. No nosso quinto e último áudio, vamos lá. Então, contudo, provas e expiações são sempre um sinal de inferioridade. Por quê? Porque estando no mundo de provas e expiações, a pessoa precisa se expiar ainda e ser provado ainda. Inferioridade, gente, em relação a perfeição, certo? Entendamos isso. Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas desejando adiantar-se solicita uma missão, uma tarefa a executar pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penoso haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Murmurar é reclamar. Ficar reclamando, meu Deus, porque eu tô sofrendo, meu Deus do céu, por que isso comigo? Por que eu não mereço? Isso é murmurar, né? Então ele diz, olha, tem gente que você vê sofrendo horrores e a pessoa numa paz, lhe dá até força, você vai consolar ela e diz assim, minha filha, mas é da vontade de Deus, é isso mesmo, né? A gente tem que aprender alguma coisa e tal. Aí a pessoa que chegou para consolar sai consolada, né? Então, existem pessoas assim. Mais adiante, ele vai dizer, pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta a Deus. Como é que nós podemos distinguir também se um sofrimento é uma expiação ou uma prova? Como a pessoa reage, não é? Não existe doente que é revoltado, que maldiz as suas provas, se revolta contra Deus, porque comigo, Deus não me ama, Deus não me quer bem, Deus nem existe, porque se existisse não ia ser, e usa aquele palavrão, desse jeito. Então, se revolta contra Deus, isso é um indício de que está sendo forçado naquilo ali, então ele não escolheu. Ele está passando mesmo para modelar o seu próprio espírito. Mais adiante, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que ele foi escolhida voluntariamente e não imposta, e constitui prova de forte resolução, que é um sinal de progresso. Olha que maravilha! É até aqui que eu vou ler para vocês para concluir. Porque, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixume pode ser expiação. Então, mesmo que uma pessoa não se queixe, ela pode também estar expiando. Porém, tá na cara indício que ela escolheu aquela expiação, como anteriormente foi dito. Já tem maturidade para poder escolher. Então, lhe prepara para o futuro, né? E lhe fortalece. Então, ele tá pagando um débito, vamos dizer assim, por causa do desvio da lei de Deus. Tá sendo tá espiando, né? Mas o fato de não se queixar já é uma prova de resolução. E isso já é uma prova de progresso. Eu me rendo ao sofrimento, me arrendo à dor e não me queixo, porque instintivamente eu trago comigo essa intuição que tudo existe com um propósito divino. E que com essa resolução a pessoa já entende que a injustiça, ela não existe. Porque Deus, sendo
onipotente, amoroso com todos nós, justo, ele jamais vai nos impor uma dor tamanha, né? Por maldade ou simplesmente por vingança. Então vai ter sempre um objetivo instrutivo da parte de Deus para conosco. Nós vamos concluindo o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Continuaremos a semana que vem, na nossa próxima quarta-feira, deixando a todos o nosso abraço e convidando cada um de vocês a fazer uma prece. Ligeiro, Mara, Dona Edna, Regina, Gomes, Luciana, Cal e a Tati. O nosso agradecimento por estar conosco aqui pessoalmente, enriquecendo o nosso estudo de diálogos, de trocas de ideia. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo aos amigos espirituais, agradecendo a Dona Ivone, a Dr. Bezerra de Menezes por esse trabalho e agradecendo a Allan Kardec pela sua dedicação a nos dar tão rico conteúdo para crescermos para o próprio Deus. Codificou, organizou através dos cuidados dos espíritos benfeitores. Salve, salve, professor de Lyon. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus, em teu nome, que assim seja. Graças a Deus.